Olá, turma. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje vai ser teórica, tá? Então não vai, porque a gente vai fazer uma prática de acidez depois dessa prática de densidades. E aí eu vou dar o conceito para vocês para depois a gente ver a parte prática. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre neutralização. Para falar sobre neutralização, eu preciso falar das funções inorgânicas. As funções inorgânicas são quatro, mas as duas principais que vão interessar para a gente aqui é a função ácido, que a gente vai ver primeiro, e depois a função base. Então, essas que vão interessar, tá? Deixa eu trocar o ponteiro aqui, só para acompanhar. Olha lá, ó. Ácido é toda substância que em uma solução aquosa sofre ionização, liberando como único cátion o H+. O H+, então, é que dá a característica do ácido. Todo ácido, toda substância para ser ácido tem que liberar H+. É isso que está dizendo aqui nessa teoria de Lewis, tá? Os ácidos, eles podem ser classificados como hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio, e podem ser classificados como oxiácidos, que são ácidos com oxigênio. Nomenclatura. Os para a gente dar nome, é mais fácil. É só colocar o nome do elemento, precede a palavra ácido sempre. Depois eu coloco o nome do elemento e coloco um sufixo hídrico. Então a gente tem alguns conhecidos aqui, ó, que a gente usa bastante no laboratório. Ácido clorídrico, cloro e cloro, hídrico, que é um hidrácido, não tem oxigênio, mas é ácido por característica do hidrogênio. Tá? Aqui tem outros exemplos: fluorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico, que é de sulfur, do enxofre, e cianídrico. 6 exemplos aí de ácidos hidrácidos. Os oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. A gente tem, para todos esses oxiácidos, a gente tem o ácido padrão, que a gente chama padrão. São esses que estão aqui em cima. E eles estão relacionados aos grupos da tabela periódica. Grupo 17, grupo 16, 15 e 14. Lembrem-se lá, a gente ainda não viu tabela periódica, na próxima aula eu vou colocar alguma coisa de tabela, mas a tabela ela tem 18 colunas e 7 linhas. São 7 períodos, que são as linhas, e 18 colunas, que são os grupos. Antigamente famílias, mas hoje grupos, tá? O grupo 17 é o penúltimo, ou o segundo da direita para a esquerda, né? Ou o penúltimo da esquerda para a direita, tá? Grupo 16, grupo do oxigênio, grupo 15, grupo do nitrogênio e do fósforo, o grupo 14, grupo do carbono, e o grupo 17, do cloro, do bromo e do iodo. Os ácidos do grupo 17, que são padrão, eles têm 3 oxigênio, HClO, que é o ácido clórico aqui no caso, ó. A diferença do oxiácido eu também coloco o nome do elemento, só que aqui não é mais hídrico, é ico agora. Ó, clórico, ico no final, tá? Para o ácido padrão. Ácido de enxofre do grupo 16, o padrão é com 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Ó. Ácido sulfúrico, que a gente usa bastante também no laboratório. Ácido nítrico, grupo 15. O ácido nítrico ele tem um hidrogênio e 3 oxigênios. Esse é o padrão do ácido nítrico. Porém, o fosfórico é do mesmo grupo e é diferente. Ele tem 3 hidrogênio e 4 oxigênio. O de fósforo aqui, o fosfórico. E o ácido carbônico, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Esse é o ácido padrão, esse que a gente está vendo em cima aqui, tá? O que a gente vê em cima é o ácido padrão. Aqui, ó, a gente tem uma nomenclatura. Se aumentar um oxigênio,
se aqui for HClO4, aí ele passa a ser perclórico. Então, cloro e ico no final, mas eu vou ter um per antecedendo o nome aqui. Então, é o perclórico se em relação ao padrão ele ganhar um oxigênio. Se em relação ao padrão ele perder um oxigênio, se aqui for HClO2, ele é ácido cloroso. O final termina com oso. Se perder 2, HClO, vai ser hipocloroso. Então, essa é a nomenclatura. Então, quando vocês verem alguns nomes, perclórico e hipo, ele segue essa regra. Exemplo clássico aí da indústria de alimentos é o peracético, né? Ácido peracético, que é usado para higienização, esterilização e asepsia aí na indústria de alimentos, tá? O peracético. Você tem o acético, o peracético tem um oxigênio a mais, tá? Bom, nomenclatura dos ácidos, a gente viu lá, ó, ácido padrão com 3, é o clórico. Um oxigênio a mais, perclórico. Um oxigênio a menos, cloroso. 2 a menos, hipocloroso. É a regra de trás ali. Sulfúrico. Ó, a gente tem o ácido sulfúrico, depois a gente tem o sulfuroso. Ácido carbônico, nítrico e nitroso. E aqui no ácido do fósforo, a gente tem o fosfórico, fosforoso e hipofosforoso. A gente não tem o perfosfórico, também não tem o persulfúrico, né? Tem alguns que não vão ter por questões de par eletrônico de ligações, que não vai acabar formando ligações para pôr mais oxigênio ou diminuir, tá? Orto e piro aí estão relacionados à molécula de água. O orto é o padrão. Aí, em relação ao padrão, se eu aumentar duas moléculas, ó, vou pegar um padrão do fosfórico aqui. Ele tem 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Se eu multiplicar tudo por 2, ó, se eu tiver duas moléculas do padrão, então vou multiplicar tudo por 2. Eu teria 6, 2 e 8. E subtrair uma molécula de água, menos uma molécula de água. Então, se eu tenho 2, 6 com menos 2 aqui, vai dar 4. O fósforo vai permanecer os 2 e o oxigênio, que tem 8 menos 1, 7. Se eu subtrair uma água, ácido pirofosfórico. E se eu pegar o padrão, uma molécula só do padrão, e subtrair uma de água, tirar 2 hidrogênios e um oxigênio, HPO3, eu vou ficar com um ácido metafosfórico. Mas são poucos ácidos que têm mais hidrogênio e oxigênio, que são capazes de formar essas moléculas, tá? Já é uma raridade, mas acontece, então coloquei aqui para vocês verem. Classificação dos ácidos. Os ácidos são classificados monoácido, quando ioniza um hidrogênio só, diácido, quando ioniza 2, triácido 3 e tetraácido 4. Aqui eu dei exemplo de alguns, né? O HCl é um monoácido. O H2S, o ácido sulfídrico, é um diácido e assim por diante. Mais para frente a gente vai ver essa questão do hidrogênio ionizável. Aqui a gente tem os oxiácidos, também segue a mesma classificação, ó. 1 hidrogênio ionizável, monoácido, 2 diácido, 3 triácido. Aqui notem o seguinte, turma, os hidrogênios, eles são ionizáveis, só são ionizáveis hidrogênios, ó, que estão ligados a átomo bastante eletronegativo. Notem aqui, ó, está ligado ao oxigênio, esse também está ligado ao oxigênio. Esse daqui, que está ligado ao fósforo, ele não ioniza, tá? Esse que está ligado ao fósforo, ele não ioniza. Só ionizam
esse que está ligado ao oxigênio, porque o oxigênio é bastante eletronegativo. Então, hidrogênios que não estão ligados a átomos eletronegativos não ionizam, tá? Então, aqui no caso, quem que não ioniza? Só esse daqui, tá? Então, esse cara aqui, ó, esse cara não sofre ionização, certo? Então, vamos lá, vamos para frente. Bom, seguindo aí, turma, ó, o ácido, quando ele entra em contato com a água, ele sofre um processo de ionização, libera o H+. O H+ é que dá a característica do ácido. Então a gente mede a acidez pela quantidade de H+, tá? No caso do ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios, ele sofre 2 etapas, ó. Ele passa por uma primeira etapa e depois por uma segunda etapa. Libera um H+ na primeira etapa e depois ele vem aqui na forma de ânion, porque eu tenho uma carga negativa, e libera outro H+ na segunda etapa. Aí eu vou ficar com 2 cargas negativas porque ele está perdendo 2 positivas, né? Os 2 H+. No total, eu vou ter 2 moléculas de H+. Grau de ionização, que é o alfa aqui. O que é o grau de ionização? A gente mede o grau de ionização através do número de moléculas ionizadas, ou seja, quantos H+ ionizaram, pelo número de moléculas totais. Como que eu sei o número de moléculas totais aqui? Através, né? Eita. Isso daqui a gente sabe através do que? Da concentração, tá? A gente sabe isso através da concentração, que é um tópico que a gente vai ver um pouquinho para frente, tá? Nas próximas aulas aí. Voltando ao grau de ionização, ó, como que ele achou o grau de ionização aqui? Eu coloquei 100 moléculas de HCl dissolvidos em água. 92 sofreu ionização, porque de 100 liberou 92 moléculas de H+, 8 não. Então o meu total são 100 moléculas, 92 sofreram dissociação. Então meu grau de ionização vai ser 0,92. Para passar para a porcentagem, é só multiplicar por 100. Então eu vou ter 92% aqui, tá? Então, o HCl é um ácido forte, né? Por isso que ele tem um grau de ionização alto. Vamos lá, ó. Ácidos fortes. Para ser forte, o ácido ele tem que ter um alfa, que é o grau de ionização, acima de 50%. Se for acima de 50%, é forte, tá? Se estiver entre 5 e 50, ou seja, maior que 5%, menor que 50%, ele é moderado ou semi-forte. E fraco, abaixo de 5%. Então tem alguns exemplos de ácidos fortes aqui, HCl, HBr, HI, moderados HF, HS, H2S e HCN, são fracos, tá? Ácido cianídrico e ácido sulfídrico. Ácido fluorídrico moderado, o ácido clorídrico a gente sabe que é forte, o bromídrico e o iodídrico também são ácidos fortes. Via de regra, não estão aqui, mas via de regra, os oxiácidos, deixa eu trocar a caneta aqui.
Ó, oxiácidos. Opa. Os oxiácidos, eu faço a regra o seguinte, ó, H2SO4. Se eu subtrair os hidrogênios, hidrogênio menos oxigênio, olha aqui, ó, 4 menos 2, eu vou ter 2 no final. Se eu tiver valores 2 e 3, são ácidos fortes, tá? Então, 2 e 3, ácidos fortes. Deixa eu apagar aqui para eu escrever do lado. Se eu tiver valores 0 e 1, são ácidos moderados ou fracos, tá? Então essa é a regra para os oxiácidos, os que têm oxigênio, ok? Aí eu tenho exceção à regra. Notem aqui, ó, o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Então aqui na frente ele vai formar 2 moléculas de H+. Se a gente subtrair o hidrogênio menos o oxigênio aqui, vai dar 1. Mas ele não é moderado, ele é um ácido fraco. Por que que é fraco? Porque ele é instável, ele se dissocia em água e CO2 com facilidade, tá? Então ele é um ácido fraco. Ácidos orgânicos, aqui o exemplo do acético, também acontece a mesma coisa, ó. Apesar de eu ter 2 oxigênios, se eu subtrair, eu vou ter 1 no final aqui, porque vai ficar 1 hidrogênio menos 2 oxigênio, vai dar 1. Mas ele também é fraco, tá? Por quê? Ácidos orgânicos, os ácidos orgânicos que são todos ácidos fracos, tá? Vamos para as bases. As bases são mais fáceis de nomear, tá? Por que que são mais fáceis de nomear? Porque as bases, para pôr nome, é só escrever hidróxido e o nome do cátion, né? No caso, o cátion vai ser um metal ou pode ser amônia, né? Que é a única base que não é formada por metal. Então toda a base, para ser base, ela é capaz de sofrer dissociação liberando um único ânion, que é o OH, OH-, que é hidroxila, por isso que chama hidróxido, tá? Então, isso daqui a gente chama hidroxila, por isso vem o nome hidróxido de sódio, aqui no caso o exemplo, porque o ânion é o sódio, então aqui é hidróxido de sódio, princípio ativo da soda cáustica. O ânion sempre vai ser o hidróxido, o cátion que vai mudar. Aí pode ser de cálcio, de sódio, de alumínio, né? De magnésio. Então tem vários hidróxidos conhecidos aí. Classificação das bases. Também em relação ao número de OH que ela dissocia. Por que dissocia e não ioniza? Porque as bases são formadas por íons já. Então os íons já estão aqui. Eu jogo na água e eles ionizam, é ligação iônica. No caso dos ácidos, a ligação não é iônica, a ligação é covalente. Então, quando eles entram em contato com a água, por serem
por terem ligações de hidrogênio com átomos bastante eletronegativos e a água também tem uma polaridade, eles ionizam, formam um íon H+. Aquilo eu só separo, a água só separa os íons positivos dos íons negativos. Aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Monobases, NaOH, dibases, MgOH, magnésia, do leite de magnésia. Tribase, AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, também bastante usado aí. E por último, o hidróxido de chumbo, POH4, uma tetrabase. Então, de acordo com o número de bases liberadas, tá? Solubilidade de bases, que vai determinar a força delas. As bases de metais alcalinos são bastante solúveis. Quem são os metais alcalinos? Relembrando lá da química do ensino médio, os metais alcalinos são os metais do primeiro grupo da tabela periódica. O sódio, né, o Auger, Li, Nakama, Robson, Crusoe, francês, que são os elementos, que é o sódio, Na, lítio, não, o lítio primeiro, depois sódio, potássio, depois a gente tem o césio, o rubídio e aí por diante, né? Primeiro grupo da tabela periódica. Metais alcalinos terrosos. Segundo grupo da tabela periódica, do Bela Magnólia, casou-se com o Sr. Barão. Bela, de belírio, Magnólia, de magnésio, casou-se do Cálcio com o Sr. Estrôncio, Barão, Bário. Então são os elementos do segundo grupo aí da tabela periódica. Já são pouco solúveis, porque já tem dois, são dibases, né? Com bases com dois hidróxidos. Então a ligação é mais forte, a solubilidade diminui. E outros metais, a solubilidade vai diminuir mais ainda, então são praticamente insolúveis. Aqui embaixo eu coloquei uma exceção à regra. Por que exceção à regra? É um hidróxido que não é formado por metais, ele é formado por gás amônia. Gás amônia não é metal, é um gás formado por hidrogênio e nitrogênio, usado em refrigeração, que quando entra em contato com a água também ioniza, liberando o íon OH-, por isso que é considerado uma base. Mas é uma base que vem do composto, né, da amônia, não é uma base que vem de metal, que vem de ligação iônica. Essa base ela sofre ionização, não sofre dissociação, porque a ligação aqui não é iônica, é uma ligação covalente que parte lá a amônia. Bom, bases fortes e bases fracas. Quanto mais solúvel, maior o grau de dissociação, então maior a força da base. Quanto menos solúvel, menor o grau de dissociação, mais fraca é a base. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, que são considerados fortes, e fracos, hidróxido de amônia, que é a exceção que eu coloquei ali em cima, e os demais bases de metais, os outros metais fora do grupo 1 e 2, né, que são os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Saiu desse grupo, as bases já são fracas. Indicadores, a gente vai usar isso no laboratório, né? Aqui eu coloquei o repolho, porque o repolho é um indicador natural. O repolho roxo, se você bater no liquidificador ou você ferver o repolho, ele vai formar uma solução roxa, né? Ele tem uma substância que acaba pigmentando a água aqui. E essa solução você pode adicionar algumas gotas em substâncias que são ácidas e alcalinas, e elas vão indicar se a substância é ácida, ou se a substância é alcalina, ou se a substância é neutra. Se for neutra, a cor permanece. Se for ácida, ele vai tender para uma escala de vermelho. E se for alcalina, ele vai tender para uma escala de amarelo. Tá? Amarelo meio esverdeado.
Outros indicadores: tornassol, fenolftalina, laranjado de metila e bromotimol. Então, os indicadores, eles servem para quê? Eles indicam a mudança do meio. As substâncias, quando a gente reage numa reação de neutralização, se eu estou partindo com um ácido e titulando com uma base, quando o meio mudar, muda de cor. Se eu partir do ácido aqui no tornassol, está rosa. Quando eu adicionar a base, quando eu tiver excesso de base, ele vai para o azul. Fenolftalina no ácido incolor e na base meio rosa, avermelhado. Alaranjado de metila, vermelho no meio ácido, amarelo no meio alcalino. E o bromotimol, amarelo no meio ácido e azul no meio alcalino. Mas tem vários indicadores, né? Tem mais ainda fora esses, tá? Esses não são os únicos. Neutralização. O que é neutralizar? Quando eu tenho um ácido, que a característica do ácido é o H+, que a gente já falou, né? Olha lá, ó. A característica do ácido é ionizar o H+, e a característica da base é ionizar o OH-. Quando eu reajo H+ com OH-, eu vou ter formação de H2O, tá? Eu preciso de 2H+ para cada base aqui. Aliás, não, nesse caso não preciso, né? Já tenho os dois hidrogênio e oxigênio, um H+ para um OH-. Uma carga positiva para uma carga negativa. Nesse caso não preciso não. Então a reação de neutralização, ela é basicamente isso. Eu reajo um ácido com uma base. E aí o ácido neutraliza a base. Só que as quantidades têm que ser equimolar. Se eu tiver um número de moléculas de H+, eu preciso do mesmo número de moléculas de OH-. Se tiver mais de um ou de outro, se tiver mais mais molécula de ácido do que molécula da base, o meio vai continuar ácido. Se tiver mais molécula da base do que do ácido, o meio vai continuar alcalino. Então tem que ser exatamente igual, tá? Para neutralizar. Por isso que a gente usa o indicador, porque o indicador ele vai indicar exatamente o momento em que esse meio muda. Mudou de cor, significa que a quantidade equimolar acabou ali, a reação acabou e eu posso anotar o volume e fazer os cálculos, tá? Escala de pH. Ó, a gente tem meio ácido, meio alcalino, e entre os dois a neutralidade. A escala de pH, que é potencial hidrogênio iônico, o que é potencial hidrogênio iônico? É o potencial do produto, a potencial do produto de ionização disso aqui, tá? Então se eu pegar lá o equilíbrio iônico, o potencial hidrogênio iônico vai ser a quantidade de H+ que reagiu com a quantidade de OH-. E aí eu calculo o pH. O pH 7, de 6 a 8, neutro, tá? Acima, pH alcalino, e abaixo, pH ácido. Quanto mais baixo, muito ácido. Quanto mais alto, muito alcalino. E próximo da escala de 7, pH neutro. Então, essa escala a gente vai usar aí na próxima aula. Bom, lá na área tarefa, turma, para quem está acessando do computador, vocês vão ter uma área tarefa lá, ó. Então clique na área tarefa, a tarefa vai estar lá dentro. Tentem anexar os arquivos nessa área tarefa, tá? Porque eu estou tendo dificuldade de achar os arquivos em outro lugar, na pasta arquivo ou no chat, fica muito difícil de localizar. Então tentem anexar aí para ficar mais fácil e vocês não ficarem sem nota, ter que mandar arquivo de novo para mim, tá? Ter que enviar novamente. Para quem acessar do celular,
vai estar em atribuições. Vocês vão lá, ó, postagem, arquivo, clique em mais, depois em atribuições. E aí vocês vão ter a tarefa lá dentro de atribuições. No preencher chamada, quando vocês forem preencher chamada, clica nesses 3 pontinhos aqui, vai abrir a opção para vocês de abrir com o navegador. Aí vocês vão abrir com o navegador, vocês vão ter problema para responder a chamada, porque clicando direto aqui ele fica carregando e não vai lá para o formulário de chamada. Então cliquem aqui e respondam a chamada por aqui, tá? As referências são esse livro de química, quem quiser se aprofundar é só procurar na internet, vocês vão achar em PDF esse livro. E a nossa aula de hoje ela termina aqui. Bom estudo para vocês, vou deixar uma atividade lá que eu vou explicar na videochamada. E aí a gente vai tirar as dúvidas da atividade, mas é uma atividade de pesquisa essa semana. Mas a aula termina aqui. Boa aula, bom estudo e façam a atividade e postem lá na área de tarefa. Até mais, turma.